tarde, boa noite. Eu sou Patrícia Maia e sejam bem-vindos a mais um episódio do Acelera Nordeste, o podcast mais arretado da região e hoje de Casa Nova. E para comemorar essa nova fase, vamos conversar com Priscila Duran, organizadora do primeiro encontro de realidade virtual da Paraíba. Priscila, obrigado por ter aceito o convite, seja bem-vinda. Já está nas novas dependências aqui do Acelera Nordeste, na Lock Studio, do nosso amigo Roberto. Se apresente, fale um pouco sobre seu currículo e conte sobre o curta-metragem 5 minutos. Muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês nesse podcast. Eu sou Priscila Duran, trabalho com produção e direção audiovisual nas áreas de cinema, TV e publicidade. E acabei, consequentemente, entrando na área de pesquisa e desenvolvimento de projetos de mídias imersivas, com ênfase em realidade virtual. E o primeiro projeto percursor dessa minha caminhada foi um curta que eu fiz, chamado 5 Minutos, em parceria com o Lavide, que é o Laboratório de Aplicações de Vídeo Digital da UFPB, liderado por Guido Lemos. E eles estavam com um projeto na época de transmissão de vídeos em 3D 4K. Eu embarquei um pouco nessa onda e fiz o primeiro curta em 3D estereoscópico da Paraíba, em parceria com o Lavide, e foi onde começou a minha jornada nas mídias imersivas. Show. Me diz uma coisa, e como é que foi esse processo de você se apaixonar, olhar para esse tema e dizer, é isso que eu quero fazer? Então, desde cedo eu sempre gostei muito da área de tecnologia, sempre bebi de várias fontes. Era uma nerdzinha? Não, viu? Mas sempre fui comunicóloga, sempre me comuniquei muito. Existe presidência de sala, eu me candidatava, grêmio. Cheguei até a ser subsíndica mirim no meu prédio. Eita, ai meu Deus. Eu tô até com pena de você agora. Eu já fui subsíndico uma vez, meu Deus do céu. Eu fui mirim, quase que eu toco fogo lá na festa Maria. Infantil. Mas aí acabei entrando também na área de tecnologia, nunca fui muito nerd, mas sempre gostei, sempre tive essa questão de ideias futuristas, vamos dizer assim. E acabei entrando na área, e aposto muito no futuro, com a realidade virtual, as mídias imersivas. É algo que eu gosto bastante. Tá. E na UFPB, como é que tá essa estrutura para quem quer seguir o mesmo caminho que você? Bom, eu cursei na época rádio e TV, minha habilitação de comunicação social. Hoje a gente tem outros cursos na Universidade Federal da Paraíba, como curso de mídias digitais, como curso de cinema, a gente tem cursos também em Campina Grande, que é um grande polo. Então eu acredito que é você também ter iniciativa, por conta própria, tentar identificar quais são suas habilidades, o que é que você gosta, e tentar desenvolver projetos na área, usar o laboratório da universidade, usar grupos de pesquisa que tenham esse segmento que você gosta. Mas eu aconselho você ter a iniciativa de executar esses projetos e não ficar esperando que as coisas aconteçam por si só. Com certeza, assim, a universidade ela dá todo o aparato técnico do ponto de vista de estrutura razoavelmente, nunca a mesma coisa em relação ao mercado, tem toda a estrutura de professores que é maravilhosa, mas se o cara ficar na cadeira esperando, já era, como tudo na vida, Mas me diga uma coisa. E me conta como é que foi o VR Day que você organizou, cobrou escanteio, correu na área para cabecear, eu vi, estava lá presente, estava agoniada, dando entrevista, organizando tudo. Não faça isso, tira fotografia disso, venha pra cá, não sei o que. Como é que foi essa história? 1001, viu? Nem o filme eu consegui assistir, tão ocupado que eu tava. Então, o VR Day, o primeiro encontro de realidade virtual da Paraíba, ele nasceu com o propósito de democratizar o acesso à informação das mídias imersivas em geral, mas com foco na realidade virtual, de democratizar o que é a realidade virtual, de fazer com que as pessoas não só ouçam falar, mas vá a um local onde tem os óculos e as pessoas possam colocar experiências imersivas e
degustar essas experiências, né, através de um óculos. E nasceu essa ideia de democratizar, de provocar os agentes culturais, os pesquisadores, investidores, de desenvolver projetos nessa área, onde o VR Day mostra as diferentes aplicações que a realidade virtual pode trabalhar, né? Então a gente tem palestras desde a área de saúde, de cinema, design, arquitetura, construção civil, games, segurança do trabalho. E às vezes quando a gente fala ou ouve falar, né, de uma tecnologia e a gente tem a oportunidade de ter profissionais e pesquisadores da área de ponta falando sobre ela e por outro lado ter o óculos para experimentar essas tecnologias, a nossa experiência no evento ela é melhor. Então a intenção foi essa, democratizar, provocar investidores e agentes culturais e produtores na área, que a gente possa a partir daí inserir a Paraíba dentro de um know-how nesse segmento, não só no Brasil como no mundo. Então foi a primeira edição apenas, né? Em breve a gente vai estar lançando o site e temos pano na manga aí para fazer uma segunda edição, né, cada vez melhor e mais melhorada. Então você pretende fazer todo ano um VR Day? Exatamente. Esse ano, né, foi com apoio do edital, né, Mãe Edita de Ansan, que teve recursos da Lei Aldir Blanc, que foi uma lei... É da prefeitura? É da prefeitura, né, que foi uma lei emergencial de cultura. Na verdade, a ideia já estava na minha cabeça há um bom tempo e eu escrevi o projeto assim, 1h30 antes de acabar as inscrições, né? Da minha cabeça, botei, fui lá e foi, né? E por isso que eu digo ao pessoal de casa esse lema: comece com o que você tem da onde você está. Inicialmente era para ser uma coisa bem simples, 3 palestrantes, uma coisa assim mais, né, simplificada. Acabou que foram 30 palestrantes, mais de 300 minutos de conteúdos na área. A gente tem convidados internacionais de pontas, como a VDEX Solution, que é a maior empresa de realidade virtual da América Latina, na área da educação. A gente tem o Brian, da XR Global, que é uma empresa americana que desenvolve projetos em VR na África, patrocinada pelo Banco Americano. Temos também o Stephen, que é diretor de jogos de realidade mista, participou do último parque da Nintendo na China e trabalha para franquias como Marvel, Senhor dos Anéis. Ele desenvolve trabalhos nessa área, na área de games. Então, realmente o evento foi muito bacana, né? Poderia dizer até que poderia ser um evento a nível nacional. E já lanço aqui no seu podcast inédito, né? Ainda não coloquei nas redes sociais. Breaking News. Breaking News. Que faremos a segunda edição do VR Day Nordeste. Então a ideia é que a gente atrai parceiros aí de Recife, Fortaleza, Natal, para solidificar. Presencialmente. Pretende fazer de forma híbrida, né? Acho que depois da pandemia o remoto ele veio para ficar. Com certeza. Né? E para facilitar as nossas vidas baratear custo, né? Também e tornar o conteúdo acessível, né? Não ficar restrito só a um local, a gente ter acesso amplo, né? E o conteúdo todo ainda está disponível no YouTube. Está disponível, fica lá para sempre. Faça a propaganda aí para o pessoal acessar. Então, o pessoal de casa, siga lá o VR Day nas redes sociais, no Instagram, é o VRDayPB. Lá contém o nosso link do YouTube da Bio, que também é VRDayPB. No nosso canal do YouTube tem lá todos os ícones das redes sociais, Facebook, LinkedIn, TikTok, e vocês vão poder acessar todo o conteúdo de palestrantes e pesquisadores da área. A gente teve o apoio também da XRBR, que é a Associação Brasileira de Realidade Estendida. E quem quiser iniciar, eu costumo dizer que esse evento foi para iniciantes e iniciados, né? Como conhecer a realidade virtual, o metaverso, todo esse segmento que está surgindo. Está bem completo as palestras, a gente não tem temas que se repetem e é introdutório para quem quer começar na área. Eu assisti umas 5 palestras já e realmente o nível está muito bom. Exato. Muito bom. E a ideia é que a gente transforme ele no site e quem sabe também no podcast. Massa. E tudo online, virtual mesmo. E a segunda edição seja VR Day Nordeste, né? Essa é a primeira, a gente teve apoio de alguns colaboradores, foi o edital da lei, né, da prefeitura. Mas quem mais ajudou você a... Olha, basicamente, sim,
eu tive um grande parceiro aí, que foi a Arena Space VR, né? Arena Space VR, que é uma arena um arcade de jogos em realidade virtual, que é a primeira do Nordeste. Na pessoa da Vitória Pinheiro, que é a gerente de novos negócios. Eles são parceiros do VRD desde agora até o fim do VRD, ou fim, ou os outros projetos, né, que não é fim. E eles, na mesma época, estavam lançando uma arena de jogos na praça de eventos do Manaíra Shopping, em frente ao Magazine Luiza, e cederam espaço, né, para que eu pudesse fazer o lançamento do VRD para imprensa e convidados, e também startar a primeira mostra de realidade virtual da Paraíba com o filme A Linha, de Ricardo Laganaro, que é da produtora Árvore Imersive Experience, que é um filme, uma experiência imersiva premiada, ganhou um Primetime Emmy, Festival de Veneza, né? E o pessoal da Árvore cedeu a licença para que a gente pudesse exibir o filme nesse lançamento. E foi um grande apoiador, né? A Arena, eu acho que eles cederam muito mais óculos, né? Em VR de alta qualidade, que são os óculos Quest 2, que é os melhores óculos que há no momento em realidade virtual. E é um grande parceiro nosso que a gente pode contar, né, o VRD até as suas próximas edições, né? Que bom, parabéns ao pessoal por apoiar essa iniciativa. Você falou sobre os apoios, mas me diga aí, onde é que você teve mais dificuldade para realizar esse evento? O que apertou mais? Olha, sem dúvida o dinheiro, né? Dinheiro? Sempre o dinheiro. Eu fiz esse evento com menos de R$500. Como é? Menos de R$500. Porque é o seguinte, o edital, ele privilegia... 90% do edital foi revertido na compra do óculos Quest 2. Nada pra mídia, pra... Não, aí teve um... Assim, 90% foi revertido na compra do óculos Quest 2, que acabou que eu consegui mais óculos, né? Mas o meu foco principal era que as pessoas tivessem informação e tivessem o óculos para assistir, né? Por exemplo, não adianta eu falar essa caneca, que ela é inovadora, que ela tem um slogan, uma coisa, e a pessoa não pode beber a caneca. Pode beber ela aqui para comprovar a caneca. E aí foi isso. Existia uma cota aí muito simbólica de publicidade para as artes visuais e tudo mais, que é do meu parceiro Rafael, da Fale Comunicação, né? Mas ele também entrou como apoiador em uma parte. E um gasto mínimo aí para gerenciar o projeto, que eu costumo dizer que é gasolina e telefone, para a gente poder correr atrás das coisas da Arena Space VR e ligar para as pessoas, né? Então, basicamente foi isso. Mas, assim, 90% foi revertido na compra do óculos Quest. A assessoria de imprensa eu fiz, o marketing digital eu fiz, fiz uma pesquisa de quem eram os principais profissionais atuantes no Nordeste, no Brasil e no mundo, que estão lá no evento. Então, tudo isso eu fiz só, por isso que você me viu lá no lançamento, correndo, né? Eu vi. Feito uma doida, porque eu tinha várias ideias na minha mente de direção de marketing digital e não podia executar, porque eu estava dando entrevista, porque estava... Então, assim, o que foi mais difícil? O difícil não foi fazer o evento em si, mas o difícil foi eu estar em todos os locais ao mesmo tempo. Difícil. Com a mesma intensidade. Então, eu por exemplo, queria muito uma pessoa para ficar só no marketing digital, para ter engajamento. Mesmo assim, foi criado bastante, né, engajamento lá no Instagram. A gente teve mais de 5.000 contas atingidas. Mas assim, a dificuldade seria essa, por isso que... Mas também agradeço à prefeitura por ter feito o edital, porque foi o começo, foi um incentivo, né? E que venha mais projetos nessa área para João Pessoa e que os agentes culturais, as pessoas dos órgãos públicos que têm a caneta na mão, possam investir e ampliar mais em projetos como esse, cada vez com mais verbas. A prefeitura está com um pessoal muito bom na CCTEC. Eles trouxeram o pessoal do mercado, trouxeram o pessoal das agências de fomento e trouxeram o pessoal da academia, né? Então tá uma equipe muito boa lá. Eu acredito muito nessa equipe da CCTEC. Mas vamos apelar para que no próximo edital eles possam aumentar um pouquinho a verba para outras áreas que não seja a compra de equipamento, né?
que essa parte de divulgação, investimento em mídias digitais é importante para o projeto ter todo o desdobramento e poder acontecer a contento, né? Exatamente. Nesse edital tinha uma porcentagem, eu não me lembro agora, mas era pouca para investimentos em publicidade. Então a gente não podia tirar muita verba, né, do plano de atividade, que já era pouca, para investir nisso. E eu gostaria muito de ter pago os palestrantes para estarem presentes, mas todos vieram 0,800. Inclusive o Stephen, que algumas pessoas que estejam assistindo aqui da área de games, eu consegui o contato dele super por acaso, através de um coordenador do curso de games aqui de João Pessoa. Vou até agradecer a ele, Rodrigo, que fez a ponte. Vieram todos de graça, né? Então, assim, queria muito ter disponibilizado uma verba, um cachê, para que eles pudessem desenvolver oficinas e coisas mais profissionais, mas, assim, a verba não permitia. De qualquer forma, o conteúdo já foi ótimo, mas eu digo assim, uma oficina de capacitação, né? A gente tem uma palestra muito boa com o Rafael da película 360, que é uma produtora especializada em realidade estendida do Rio. Ele fez pra gente filtros em realidade aumentada de graça. E ele deu uma palestra muito boa sobre as aplicações que uma fotografia em 360 pode ter, né? Foi praticamente uma oficina, mas assim, eu queria ter explorado mais conteúdos como esse em modalidades de oficina para capacitar as pessoas de casa, né, os profissionais que querem desenvolver projetos na área, nesse segmento. Mas assim, eu tenho um lema também, viu, Patrícia, que comece com o que você tem de onde você está e vai evoluindo aos poucos. Então, para o que foi, já foi um estouro, já foi muito bom. Fiz a assessoria de imprensa, sem agradecer a todos os jornalistas. Teve grande apoio, Jornal da União, TV Cabo Branco, WSCom, teve muitos portais que divulgaram o evento, né? E TV Cidade, que foi lá cobrir também. Então, fui muito feliz nisso, só tenho a agradecer e dizer que o projeto foi um sucesso. Ah, com certeza. Eu acho que você conseguiu fazer uma coisa extraordinária com muito pouco recurso e, como você mesmo disse, com pouco tempo, né? Mas me diga uma coisa, o que é realidade virtual, certo? E qual é a diferença para realidade aumentada, realidade mista? Elas são todas mídias imersivas, mas qual é a diferença dessas três? Pronto. Há muita confusão em relação ao que possa ser realidade virtual, né? Porque algumas, por exemplo, às vezes as pessoas acham que realidade virtual é uma foto 360 graus, né? Eu até brinco que um palestrante nosso, o Ramon da Studio House, ele estava dando uma palestra na Universidade de Minas sobre o que era realidade virtual. E depois de meia hora o pessoal perguntou, mas Ramon, o que é que tem a ver vale refeição com tecnologia? Não, aí você se surpreende. Outra amiga minha, mas a realidade virtual é aqueles celulares que a gente coloca no óculos, arruma para preço de custo. Então, e há quem diga que realidade virtual é tudo que é do mundo digital. Então, basicamente, realidade virtual você está imerso, né, através de um dispositivo, que é o óculos de realidade virtual, em uma realidade que não é real. Né? Você vai estar em um mundo virtual que não é o real. Necessariamente usando um equipamento. Até o dia de hoje, até, né, pode ser que depois inventem outras coisas, né, que a tecnologia toda semana tem novidade. Usando um dispositivo de imersão, certo, que no caso, um óculos de realidade virtual. Um óculos de realidade virtual com celular é um óculos de realidade virtual? Mas existem outros tipos de óculos mais avançados, que a gente chama de stand-alone, que não precisam de fio de nada, que é o caso do Oculus Quest 2, que é da Meta, né, antiga Facebook, que é o que estava no meu evento, que não precisa de nada. Já tem um display, você bota e acabou. Então, você tá nesse mundo virtual, que simula o mundo real, mas não é. Só que, por outro lado, não é apenas você estar
imerso. Porque eu posso estar imerso num dispositivo e posso não estar presente. Não interagir. Eu posso estar lá e não posso estar presente. Então é você estar imerso nesse mundo virtual através de um dispositivo e também estar presente. Estar, por exemplo, a gente cria essa réplica do seu podcast no metaverso, né, vamos dizer assim. Então, não é só o fato de eu estar aqui. De repente eu estar conversando com você lá. Interagir com as coisas, com o cenário. Eu posso pegar esse copo no mundo da realidade virtual. Né, eu posso mover, então você está presente de alguma forma. E para eu estar presente e imerso no mundo virtual, eu tenho que criar algum tipo de interatividade. Que aí no mundo da realidade virtual tem um conceito interessante para o pessoal leigo entender, que é o 3DoF e o 6DoF. O 3DoF é quando a gente consegue apenas rotacionar a nossa cabeça, assim, que é o que o celular faz. O 6DoF, a gente não só rotaciona, a gente tem a capacidade de rotacionar não só a nossa cabeça, mas o corpo todo, em um espaço de 4x4 e as mãos. Então, a interação e o senso de presença e de imersão é muito maior. Entendi. Então, por exemplo, eu estou usando o óculos, mas se eu não tiver com aquele, por exemplo, aquele joystickzinho que tinha lá na Arena Space VR, certo? Eu não consigo movimentar minhas mãos, eu não consigo com que elas possam interagir no ambiente lá. Não, porque elas são, se você pega neles, né, eles viram sua mão no mundo. Aí você consegue interagir com várias coisas. E aí dentro dessa realidade virtual tem a realidade aumentada, né? Acho que a maioria das pessoas hoje, o Brasil ele é o segundo maior país do mundo que produz filtros de realidade aumentada. Dentro da realidade virtual tem realidade aumentada. A gente tá lá, tem uma tela. Assim que você entra na Oculus Quest, a gente tá numa sala, né, em cima da montanha, vê o ventilador girando e tem uma tela na nossa frente, aparece nossa foto para criar o seu avatar, para você compartilhar mensagem, para você mandar mensagem para alguém, em realidade aumentada. É como se fosse uma holografiazinha dentro. E aí quando junta essa realidade virtual com a realidade aumentada, a gente chama de realidade mista. Porque são as duas juntas. Na minha cabeça eu pensava que realidade aumentada era basicamente você misturando o mundo real com essa realidade virtual. Por exemplo, apareceu uma placa aqui virtual fazendo a propaganda de algum patrocinador meu. Eu não consigo enxergar, mas quem está assistindo em casa poderia enxergar essa placa aqui virtualmente. Pronto, aí seria a AR, né? Realidade aumentada. E aí a gente chama realidades estendidas, que é XR, que na verdade tudo isso são realidades estendidas, né? Realidades que estendem ao nosso corpo. A realidade virtual, a realidade aumentada, a realidade mista, a holografia, tudo isso são realidades estendidas. Projeção mapeada. Entendi. XR. Me diga uma coisa, com a chegada da 5G, o que é que muda em todo esse ecossistema, nesse segmento aí? Vai mudar muita coisa, viu? Vai mudar muita coisa. E a gente lembrar quando a gente tinha, antes de ter o smartphone, né, a gente tinha outro tipo de celular, né? Que era o tijolão, o BlackBerry, né? Aqueles. Então a mudança vai ser 2, 3 vezes maior que isso. Então o 5G ele vai possibilitar a gente ter acesso à realidade virtual com o aparelho sem o Wi-Fi. Então a gente vai poder estar na rua vendo algum conteúdo, participando de alguma interação no Oculus VR e essa internet não vai cair, não vai quebrar. Quando a gente entra na realidade virtual, a gente fica muito imerso, né? Muito imerso. E qualquer falhazinha tira você vamos dizer assim, tira a sua atenção. Exatamente. Então a gente está ali num espaço em 3D, né? Ele é uma espacialidade em 3D. E isso tem um efeito também no nosso cérebro. Então se a internet cai e a qualidade está ruim, fica muito desagradável estar vivendo aquela experiência, né? Não tem como a gente estar interagindo, criar engajamento social, que é isso que o antigo Facebook Meta quer. Então o 5G ele vai vir para democratizar ainda mais a realidade virtual e, consequentemente, as empresas que já estão numa corrida tecnológica vão
apresentar aparelhos mais baratos e menores. Então, essa é uma tendência a longo prazo. E com a chegada da Web 3.0, né, que é a nova internet 3D, o pipoco vai ser grande. Explica aí o que é que vai ser, qual é a diferença dessa Web 3.0 para essa atual que a gente vive, que a gente tem à disposição. Então, a internet está em constante evolução, né? Vamos dizer assim. Então, se fala hoje muito em metaverso, né? Que na minha opinião, é um ponto de convergência, né? O metaverso em si ainda não chegou, no sentido de criar esse tráfego entre as pessoas. A gente precisa do 5G, a gente precisa melhorar o suporte. A gente está tendo vários projetos que estão criando esses conteúdos e como vai ser a linguagem nesse espaço. Mas a nova internet, né, que a chamada Web 3.0, é uma internet tridimensional. Não é que a internet normal vai acabar. Na história da humanidade, as coisas elas não se acabam. Se né? transformam, se adaptam. Exatamente. A fotografia não acabou a pintura, a TV não acabou o cinema. E uma interage com a outra, né? Exatamente. Todas estão dentro de um conceito que vem da semiótica, que é de semiosfera. Todos estão ali embaralhados dentro de uma semiosfera, pegando práticos estilísticos de um e outro, vamos dizer assim. Por exemplo, você pergunta hoje, você assiste televisão? Eu não assisto mais televisão. Muito raramente, eu assisto o YouTube. Mas o YouTube também é televisão. Então, é essa semiosfera de conteúdos, né, que as coisas não se acabam. Então, a Web 3.0 é uma internet 3D, tridimensional, que comeu poeira da indústria dos jogos, né? Há quem diga que o Fortnite e o Roblox foi o que impulsionaram a criação dessa nova internet, dessa nova realidade virtual dentro do metaverso. E é um espaço em 3D onde as pessoas vão poder se socializar, né, através do óculos e criar engajamento social. Então, vou poder colocar o óculos e vou poder participar de reuniões virtuais, né, um na China, outro no Brasil, outro nos Estados Unidos. Eu vou poder fazer shows e conferências, né, online na realidade virtual. Eu vou poder participar de uma cirurgia em transmissão dentro da realidade virtual. Então, a internet, a nova Web 3.0, ela vai unir esses conteúdos, essas vontades de gerar conteúdo, em que as pessoas vão poder trafegar com elas, né? Vai gerar um tráfego. Só que vai ser tudo 3D. Para acessar ela, precisa de um óculos de realidade virtual. Para ter esse engajamento numa espacialidade tridimensional. Entendi. O Facebook anunciou, o Meta anunciou a intenção dele de criar esse metaverso, né? O que basicamente é esse metaverso, como você mesmo disse, eles não têm quase nada ainda, só tem uma espécie de protocolo de intenção que eles anunciaram para o mercado. E como é que vai convergir Exatamente. tudo para esse único ambiente? O metaverso é do Facebook, mas do Meta, mas como é que é isso? A gente sabe que eles vão centralizar muita coisa. Como é que vai ser essa briga de um pessoal querendo... Não, o nosso aqui, a nossa iniciativa é descentralizada. Não, o nosso é centralizado. Como é que tu observa que vai ser essa consolidação desse metaverso? Bom, meta, ele vem do grego, né, que significa além, um espaço além, né? E na verdade eles colocaram esse nome, né, mudaram para metaverso, para meio que as pessoas acharem que eles criaram o metaverso, né? Mas na verdade não foi o Mark Zuckerberg que criou esse metaverso. Esse conceito já existia há muito tempo e ele quis largar na frente nisso, né? Ele foi bem espertinho, né? Exatamente. Como sempre, né? De marketing. Questão de marketing. Porque para apresentar ele não tinha nada. Ele chegou lá, disse que tinha... É só um protocolo. A gente pretende fazer isso aqui.
apresentou o Horizon Worlds, até anotei aqui, o Outspace VR e o VR Chat, que são plataformas no VR Chat. Eu posso conversar com amigos avatares. O outro eu posso criar mundos dentro, criar um espaço. E o outro eu posso fazer shows. Então, assim, basicamente é isso, mas não tinha nada muito aprofundado. Ele tem o Facebook, o Facebook não, Meta Reality Labs, que é um laboratório deles, que eles estão numa corrida aí, né, melhorando os hardwares, os softwares, os conteúdos em realidade virtual. Mas, assim, eu creio que no futuro poderá existir não só um metaverso, mas vários, porque cada um está criando seus espaços, né? E há uma corrida aí de outras empresas, né? Como a Apple, que também anuncia lançar um óculos em realidade virtual e aumentada. Mas eu acredito que ele ainda está desenvolvendo os conteúdos. Ele apenas quis arrancar na frente. E para que isso a gente está nesse ponto de convergência, mas para que isso se solidifique, tem que vir o 5G e tem que vir a Web 3.0. E tempo, né? Enquanto isso acontecer, vai existir softwares, aplicativos separados que também é uma oportunidade para a gente testar o que pega e o que não pega. Por exemplo, essa semana eu adquiri, né, o Oculus Quest 2 pelo edital e me adicionou. Eu já tenho 3 amigos avatares, mas não é todo mundo que tem acesso, né, a tá nessa interação. O avatar, basicamente, eu posso escolher. Eu tenho uma infinidade de possibilidades para escolher o perfil, etc. Exatamente. Você vai lá, escolhe cabelo, roupa, cria o seu avatar virtual, né? E aí tem... Qual é o avatar lá? Não, é gratuito. Para fazer é gratuito. Então... Não, qual o seu? O meu? Sim. Assim que você compra o Oculus Quest, porque o Oculus é a empresa que a antiga Facebook, a atual Meta, comprou, né? Certo. Você precisa logar com a sua senha do Meta. Certo. Então, assim, obrigatoriamente você tem que ter a conta no Meta, antigo Facebook, para entrar no óculos. Ai, meu Deus. Tá entendendo qual é? Esse rapaz é muito levado, né? Ele quer criar essa população de pessoas para entrar lá nesse óculos. Tá? Pessoas entrarem lá. E aí me adicionou um amigo avatar essa semana, que ele participa de um produto que tem lá, né? Que é Poker VR. Então eu posso convidar uma pessoa para jogar poker com outra ao redor do mundo, numa mesa, né? Eu ainda não testei se pode apostar criptomoeda, mas isso gera um engajamento social. Então, o que a Meta quer é criar esse engajamento social. Por exemplo, eu quero comprar uma bolsa ou um tênis numa loja, eu não quero ir para a loja física, eu quero ir para a loja virtual, quero provar o tênis, quero provar a bolsa, a roupa, me ver, se eu gostar, eu peço lá, né, no metaverso, e a pessoa entrega para mim aqui em casa. E paga como? Isso é outro assunto que precisa ser melhorado, que é a questão das criptomoedas, NFTs, blockchain, que são as tecnologias que giram em torno do metaverso. Para poder... Porque lá não rola dinheiro real, né? Tem que ser... E já existe, e os bancos já estão tentando regularizar essa questão da criptomoeda. Então, assim... O pessoal diz até que só te interrompendo, sim, que o Pix no Brasil pode evoluir para uma espécie de criptomoeda, né? Sim, pode ser. Eu acho que fizeram o Pix já pensando nisso também. Então, se esse meu amigo virtual que eu conheci no poker, eu digo, fulaninho, vamos ali assistir um show, vai ter um show de For Fights essa semana lá na Oculus, de graça pra ir, no espaço de show, até me inscrevi. Aí depois a gente sai do poker e vai pro show. Nunca vi nem ele pessoalmente. Tô vendo pelo mundo. O avatar virtual dele que pode ser um pônei. Ele pode ser quem ele diz que é e ele pode ser quem ele diz que é. Então há riscos psicológicos, né, dentro disso. Mês passado saiu uma notícia na CNN americana que tinha tido o primeiro assalto no metaverso. Eu disse, como assim? Um roubo. Foi um roubo. Vou mandar o vídeo. Mas o cara roubou o quê?
num jogo lá, um programa que tem que ter interação e pegaram lá a mulher e tiraram a bolsa dela. Então, assim, tem essas coisas que a gente tem que ter muito cuidado como é que vai ser a construção desse mundo. Porque, basicamente, vai existir um outro mundo que é virtual, que não é o real, mas tem um senso de presença, né? E interatividade, que vai ter um feedback psicológico nisso. Então, o que o Mark quer é criar esse engajamento. As pessoas... O Facebook, atualmente, né, surgiu disso, uma rede social dentro de um campus universitário. Então, ele quer criar também vários tipos de engajamento dentro da realidade virtual. Porque ele aposta que os óculos vão ser menores e mais baratos e a 5G vai acelerar também esse processo. E se a gente puder fazer uma analogia bem grosseira, seria basicamente assim, tipo aquele filme Jogador Número 1, ou como aquele seriado Black Mirror? Exatamente, seriado Black Mirror, total. Eu não acho que... Vão existir vários produtos, né? Eu não acho que vai ser uma coisa só. Vai existir um tipo de jogo como existe o Jogador Número 1, que as pessoas vão ter que competir para ganhar dinheiro, né, para ganhar criptomoeda e transferir. Acho que vai existir isso. Mas não só isso, né? Não só isso. Acredito também que a gente está caminhando para uma questão bem Black Mirror mesmo. O próprio Elon Musk está investindo em testes com chips isso na cabeça. Porque tem uma coisa aí da realidade virtual que é o seguinte... Ele que bota o primeiro na cabeça dele. Diz a lenda que já morreu um monte de macaco aí que ele está testando. Meu Deus do céu. Então, o que acontece? A realidade virtual ela tem um impacto neurológico, que vem da estereoscopia. Então, o que é a realidade virtual ou o que é a estereoscopia? São duas imagens que se fundem para gerar uma só, para criar o efeito de profundidade. Esse 3D, ele não existe, ele existe por uma função neurológica do nosso cérebro. É o nosso cérebro que entende, através de um mecanismo chamado estereópsis, que aquele espaço é tridimensional. Por isso que o aprendizagem na realidade virtual ele é muito mais intenso. Porque o nosso cérebro entende que a gente viveu realmente aquilo. Só que não pode haver cortes muito bruscos e acelerados, porque dá enjoo. Por isso que alguém vai assistir um filme em 3D estereoscópio, com uma experiência VR, e diz que sai um pouco tonto. Porque se tiver frames muito rápidos, o nosso cérebro demora para juntar essas duas imagens, fica perdido e vai causando esse enjoo. Então, uma luta também das empresas é diminuir a taxa de quadros de alguma forma que o cérebro não perceba que essas imagens estão se juntando. Eu acho isso um grande desafio. E aí o que é a nossa bola de cristal aqui futurística? Que no futuro, bem lá no futuro, venha a existir um chip que a gente coloque e a gente já consiga entrar na realidade virtual, já consiga passar na rua e ver um sinal de trânsito holográfico, que é o que Elon Musk, segundo as fontes, está tentando fazer. E segundo ele diz que a gente já vive numa simulação, né? Ele diz que a gente tudo aqui é virtual. Que existem pessoas que controlam a gente. Tá. Não, que tem pessoas que controlam a gente de forma indireta, tenho certeza que tem. Mas ele diz isso. Assim como essa representação que ele tá falando, eu acho meio difícil. Mas me diga uma coisa, e se o cara não quiser? Não, eu não quero colocar um chip na minha cabeça. Aí coloca, não é opcional. E me diz uma coisa, quanto é que custa mais ou menos hoje um óculos desse de realidade virtual? Olha, varia a quantidade de gigas, né? Um Oculus Quest 2 de 128 gigas, ele custa em média R$4.100. Com certeza deve ter saído mais caro e hoje em dia o preço decresceu bastante, né? E evoluiu em relação à tecnologia. Né? Nos Estados Unidos ele custa $300, né? Quando converte para cá, os impostos, esse tipo de coisa. Fica esse valor, né? A tendência é que, assim, é um valor caro, né? Assim, por exemplo... É um celular, né? Qual é o valor do iPhone? Exatamente. Qual é o valor do notebook? Exatamente. Só que tem que chegar a um ponto em que, por que eu vou usar o óculos VR? Né? Seria Qual isso. o sentido, né? Exatamente. Mas que é uma coisa exorbitante, assim, não é. É um preço de um celular, é um preço de um notebook.
mas tem que entender as suas funções, por isso que a minha missão e a missão do VRD é democratizar o acesso, mostrar as suas aplicações, para que no futuro todo mundo possa ter um óculos de VR. Principalmente na educação, né, que é o que onde está se encaminhando para essas aplicações serem mais usadas, né? Na educação é um sucesso, assim, eu diria mais de 90%, porque na palestra do VR Day tem vários cases de sucesso em relação a isso, mas é comprovado cientificamente, através de vários estudos, que quando você está dentro de uma experiência imersiva em VR, o conteúdo que você adquiriu dentro dela fica mais de 80% depois de um ano. E pelos métodos tradicionais, com uma semana, você já esquece 20%. Então, se eu estiver numa sala de aula, aprendendo como professor real, com uma semana, basicamente, eu esqueço 90% do que eu aprendi. A curva do aprendizado, esquece. Mas com a realidade virtual, ela você retém a isso retenção do conteúdo é maior. Fica mais tempo. Seria por causa da novidade? Pela questão neurológica. Porque o cérebro entende que você viveu aquela experiência. Mas na sala de aula também, não é a mesma coisa? Exato, mas existe a questão da imersão 3D. Você foi teletransportado para um local onde o seu cérebro entende aquilo como real, entre questões neurológicas. E existem situações que você vai viver ali dentro que como se fosse uma experiência mesmo. Né? Então, assim, na sala não é que o professor vai substituir a realidade virtual, nem uma coisa nem outra. Mas ela é uma ferramenta a mais para impulsionar aquelas pessoas que não conseguem aprender aquele conteúdo. É igual a internet e smartphone. São ferramentas que estão disponíveis que vai depender da metodologia que é usada para inserir no teu conteúdo, etc. Mas o celular, o telefone, você ainda se desprende, né? Se tiver concentrado, chega uma mensagem, chega um negócio. No VR não, você está 100% imerso lá, na narrativa, no contexto. Então, assim, profissionais de educação que queiram investir em realidade virtual e queiram melhorar a educação e queiram aumentar a sua taxa, né, de mostrar com dados estatísticos mesmos que a educação melhorou, eu digo a vocês 100% que podem investir na realidade virtual em projetos nessa área, que os estudantes vão ter um rendimento acima de 20% a mais ao mês. Ao mês? Em termos de conteúdo. Putz. E me diga uma coisa, existe estudo que mede esse impacto no cérebro das pessoas com a exposição à realidade virtual? No nosso evento VR Day, a gente tem lá algumas palestras, como o Brian, da XA Global, que ele faz uma apresentação muito bacana, nos slides, apresentando esses estudos e essas retenções de conteúdo. A gente também tem um centro assim, de referência que eu poderia lhe falar, é a Universidade de Stanford, que tem um laboratório lá de realidade virtual e neuro, né, que eles fazem vários estudos em relação a mente com a realidade virtual em áreas de psicologia. Tem até um projeto lá que os Estados Unidos está começando a fazer julgamentos com realidade virtual. Então, assim, eles fazem vários estudos e várias pesquisas nessas linhas, apontando como a realidade virtual melhora esses desempenhos no laboratório de Stanford, que é neuro e realidade virtual. Tá, melhora o desempenho. Mas e o comportamento das pessoas a partir do uso? Ele continua o mesmo do ponto de vista psicológico, né? Porque a gente, é uma tecnologia nova, a gente não tinha acesso. A boa parte da tecnologia que a gente tem acesso, em termos de comportamento, não alterou tanto assim a nossa, vamos dizer assim, nossa maneira de pensar, se comportar e etc. Mas a realidade virtual é uma coisa totalmente diferente, né? No que mudou basicamente? Existem esses estudos, essas estatísticas, esses dados?
Eu creio que isso vai ter um maior engajamento com o que o Mark quer fazer com a chegada do metaverso, né? Porque, por exemplo, você chega no canto hoje e você vê a maioria das pessoas no ambiente com o celular, assim. Isso. Então parece que está vivendo mais a vida dentro do mundo, que é o mundo virtual também, do que no mundo real. Então o próprio celular, o smartphone, ele já tem um impacto psicológico, né? Quantas pessoas se sentem mal com a rede social, ficam deprimentes, né? Tem uma série de problemas psicossomáticos. Então na realidade virtual isso vai ser muito mais sério, né? Então a gente está engatinhando com isso ainda. Está sendo usado para educação, para construção civil, né, para arquitetura, né? Mas essa parte aí está com medicina. Então, assim, essa parte aí do engajamento social mesmo é algo que vai começar agora, com o que a Meta quer fazer e com essa chegada da Web 3.0. E eu acredito também que é necessário ter um cuidado com isso, né? Porque se com a internet Web 2.0 as pessoas, o Instagram, né, o WhatsApp, o TikTok, principalmente os adolescentes, já ficam estressados, alterados, vivendo em função daquilo. Imagina como suporte em que realmente tem um mundo virtual, né? Imagina uma criança entrar mesmo dentro mesmo do Roblox. Não sei se você tem algum sobrinho, algum parente infantil que eles são loucos pelo Roblox. Imagine ele colocar um óculos e entrar naquele mundo mesmo, né? E passar 4 horas por dia, 5 horas por dia ali dentro. Viver uma experiência. Imagina a pessoa, vamos dizer aqui, sei lá, que é fã de Matrix, viver uma experiência dentro do filme de Matrix. Que anda, que interage, Então, assim, e isso o nosso cérebro entende como real. Então, com certeza vai ter impactos psicossomáticos, mas a gente está engatilhando ainda nesses dados, nessas estatísticas, porque ainda não tem acesso, né, em grande escala para todo mundo interagir com isso. Entendi. As grandes empresas estão engatinhando, né? Tem umas que começaram a entrar nessa realidade virtual agora de forma até assodada, etc. Mas se você pudesse dar um conselho para elas, entre você desenvolver uma história interessante, entendeu? E ter um equipamento muito bom e um óculos de top de linha, qual seria? Ter uma história instigante que envolvesse ou ter equipamento top de linha? Em que ela deveria investir? É uma pergunta interessante, né? Porque você tem um Oculus Quest 2 hoje, é muito importante para você realmente ter uma experiência boa no VR. Porque se você pegar uma experiência em realidade virtual no celular, não é a mesma coisa. Tem essa diferença do 6DoF e do 3DoF, não é a mesma coisa. Então, a preço de hoje, eu acho que as pessoas podem comprar realmente o equipamento. Porque eu parto do princípio de que a gente precisa ter uma experiência bacana. Mas, em um segundo momento, obviamente, criar essa linguagem dentro do óculos de realidade virtual, que é como eu lhe disse, não adianta estar imerso sem estar presente. Mas nesse ponto de convergência que a gente está hoje, 2022, que há um ano atrás ninguém me falado que era metaverso, né? Que é um ponto de convergência, porque o metaverso ainda não é um lugar que você pode ir, são movimentos paralelos que estão ocorrendo para tornar esse lugar real, onde vai existir tráfego, onde vai ser uma internet 3D com a Web 3.0 e todo mundo vai poder socializar. Então, nesse momento de agora, eu aconselho as pessoas a realmente ter uma experiência saudável com o VR. Então, adquirir o melhor equipamento. E, em um segundo momento, criar a linguagem, certo? Em relação às empresas, o VR ele veio para ficar, isso é fato, né? Aos céticos que não acreditam e tudo mais.
daqui a uma média de 8 anos, eu acho que a gente vai ter um super boom. Então, quem tomar a frente agora vai estar na frente, lá na frente. Com cuidado, né? Para você ter toda uma estratégia. Exatamente. Aos poucos, vai ali conhecendo, vai entrando, né, nessa questão do metaverso. Mas de funções que o VR pode ser aplicado na indústria, na economia criativa e na arquitetura, pode começar desde já. Porque ela, além de ter um conteúdo de retenção muito forte no aprendizado, ela pode fazer com que você economize custos, né? Por exemplo, tem um palestrante nosso, eu até estou desenvolvendo um trabalho junto com ele também, que ele desenvolve projetos na área de segurança. Então, por exemplo, ele conseguiu reduzir os custos de uma empresa que tinha muito acidentes com funcionários, uma construtora, através de experiências imersivas em VR. Então a pessoa vai lá, bota o capacete, sobe uma escada, se ele fizer uma coisa errada, ele cai da escada e ele tem impacto que caiu da escada mesmo. Então ele sai dali com a experiência de vida. Então ele tem, inclusive ele está fazendo um artigo para comprovar com dados estatísticos que a empresa conseguiu reduzir a quantidade de acidentes que houve na empresa e, consequentemente, a quantidade de gastos que a empresa tem, né? Porque a gente sabe que auxílio doença para uma empresa, o funcionário não está mais lá, tudo isso gera gasto. Então ele tem um sucesso 100% com esse produto, que não é um metaverso, mas é uma aplicação, né, desenvolvida em VR, para treinar as pessoas a não sofrerem tantos acidentes no ambiente de trabalho, saberem como eles podem agir em situações de risco e, por outro lado, a empresa investir nesse equipamento VR reduziu custos com profissionais ausentes e dando despesas, né, com auxílio doença, essas coisas. Entendi. Recentemente a prefeitura de João Pessoa anunciou que desapropriou um prédio lá, as antigas fábricas da Matarazzo, né, para criar o polo de cinema aqui de João Pessoa. O que é que você achou dessa iniciativa? Eu vi essa notícia essa semana, mas assim, não me aprofundei muito nela, assim, não. Eles falam isso, né, que é abrir uma fábrica de cinema. Acho muito bom, a iniciativa é maravilhosa, né, a sociedade precisa. Mas estou aguardando ainda ansiosamente para ver quais são os próximos passos, né? Acho que João Pessoa só tem a ganhar, né? A gente tem Recife com o Porto Digital, tem Fortaleza com o Porto de Iracema. E cadê o nosso polo também aqui em Recife, né? Ou aqui em João Pessoa. Então eu acho que vai ser muito bacana para isso. Não só o cinema, né? Mas o cinema, o audiovisual em geral, a tecnologia, né? Todas as mídias hoje de alguma forma estão conectadas com a tecnologia. Então tentar criar esse celeiro para desenvolver projetos na área que inserir a Paraíba no nível nacional, né, internacional de produção. Acho excelente e espero que seja realmente executado, né, não saia só do papel. Isso. E possam ser bem segmentados, né, planejamento. Né? Não adianta também fazer qualquer coisa. Abri, fiz e cadê a manutenção? Cadê os projetos? Cadê as coisas? Eu fiz o VRD com menos de R$500. Quem tem a caneta na mão, com certeza tem mais que R$500 para fazer um evento. Com certeza. Então, né? Cadê? Vamos movimentar aí. Priscila, muito obrigado por ter aceito o convite. Tá certo. Eu que agradeço. Muito obrigado por participar desse bate-papo com a gente e com certeza nós vamos chamar você mais vezes para conversar sobre esse tema que é muito, muito vasto. E se despeça do pessoal. Agradeço o convite, né, ao Acelera Nordeste, ao Patrício por estar aqui apoiando o VRD, por estar com esse podcast que é bastante inovador aqui não só em João Pessoa, para o Nordeste. Fico muito feliz com o convite. Convido todos a seguir o VRD IPB no Instagram, no canal do YouTube, conferir todas as palestras e incentivar vocês a ter acesso à realidade virtual de alguma forma, para que a gente possa criar uma rede de colaboradores nessa área e inserir
né, a Paraíba e o Nordeste no celeiro de produção nacional e internacional. Ok, Priscila. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista fantástica com Priscila, que é uma figura 100%. Nos sigam nas redes sociais, no YouTube para receber as notificações de novos vídeos e no Instagram para acompanhar os melhores cortes das entrevistas, e até o próximo Acelera Nordeste.